Eu sou Fernanda, sou formada em Matemática Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estou como aluna especial no curso de mestrado em Educação Matemática, na disciplina Filosofia e Educação Matemática, com o professor Tiago Pedro Pinto. Nessa disciplina, nós estudamos sobre Wittgenstein, um filósofo austríaco que influenciou muito a virada linguística no século XX. O pensamento de Wittgenstein está dividido em duas fases. Na sua primeira fase, com a obra Tratado Lógico-Filosófico, ele vem trazer uma correspondência bionífica entre o mundo e a realidade, as palavras. Todas as palavras para ele, nesse momento, têm que ter um significado, uma ligação direta com a realidade, com o mundo. Era assim o pensamento, foi muito utilizado por vários filósofos e muitas pessoas dentro dos seus estudos, e numa segunda fase ele já vem desconstruir esse pensamento, trazer questões diferenciadas em relação a isso. Uma das suas principais obras é o Investigações Filosóficas, onde ele vem trazendo várias questões que não tem mais essa relação bionífica, mundo-realidade, mundo-significado. As coisas não têm um significado apenas, uma coisa só. O significado da palavra, das coisas, depende do uso que se faz delas. É assim que ele pensa nessa nova fase da sua vida. Na segunda fase de Wittgenstein, aparece o termo jogo de linguagem. Esse jogo de linguagem vem desconstruir toda a teoria que ele havia colocado no Tratado Lógico-Filosófico. Aqui ele coloca ideias diferenciadas sobre o significado das palavras, o significado da linguagem, o uso que se faz das palavras e como se aprende a linguagem, como ela é introduzida na nossa vida. Afirma que o jogo de linguagem faz parte da forma de vida. Então, conforme a vida é vivida, conforme o jogo é vivido, existem regras, existem relações, existem significados. Não tem como se dizer que isso é certo ou errado, é verdadeiro ou é falso, porque faz parte do jogo. Se faz parte do jogo, tem a sua verdade, tem a sua regra e faz parte nesse momento. Então é interessante entender como forma de vida, como significado daquele jogo, daquelas regras, daquele momento. Então, para cada contexto, para cada situação, existem suas regras e o seu jogo de linguagem, que hoje pode ser diferente do que vai ser jogado amanhã ou do que foi jogado ontem. Depende daquilo que se quer atingir e de como se fazer isso. Na primeira fase, no Tratados, isso não existia. Existia uma relação única, um significado único das coisas. Existe uma definição para o termo jogo de linguagem, até porque definir seria contradizer a própria teoria de Wittgenstein, que para ele não existe definições e o que é isso, para que isso, né? Então, isso já contradiz aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está entendendo nessa fase da sua vida. É um livro muito interessante para se ler, ele não é uma leitura muito fácil, mas ela é desafiadora. Para o Wittgenstein, não existe um único significado das coisas, e não significa, a palavra não tem que ter um único significado para ela ter sentido. Por exemplo, a palavra amor, tristeza. Cada um tem uma experiência de vida com essa palavra e cada um que você perguntar vai definir de uma certa forma o amor, a tristeza ou outra palavra qualquer. Então depende do contexto que a pessoa viveu, o jogo que ela vivenciou, aquilo que ela tem de sentimento em relação a isso, e não um único significado é isso, ponto final e acabou. Então é bastante interessante a teoria, o que ele traz, para a gente entender mesmo as regras que a gente vivencia na vida e aquilo que a gente vivencia, né, desconstruindo alguns conceitos que a gente tem, mas identificando outros que realmente funcionam, que é assim mesmo que acontece. O 18, ele coloca que a nossa linguagem é como uma cidade velha, formada por ruas, praças, construções antigas, construções novas, tudo vai se agregando e se formando uma cidade nova, todo o que é novo, o que é velho se junta e forma uma coisa só. Então, nosso conhecimento de linguagem também acontece assim.
tudo vai se agregando, vai se acrescentando e vai transformando numa nova cidade, num novo conhecimento. Todo jogo existem regras e no jogo de linguagem também tem regras e cada regra é vivenciada conforme o jogo é jogado. Então, dependendo do jogo, da situação, existem regras e essa regra pode ser modificada ao longo do jogo, pode ser alterada, dependendo do uso e do que os participantes entenderem que é interessante naquele momento. Então, a teoria de Wittgenstein é muito interessante, ela vem desconstruir todo um conceito que se já tinha, mas ao mesmo tempo vem só reafirmar aquilo que a gente já vivencia, que são os significados das coisas conforme o contexto em que elas estão utilizadas. Jogo em regras, no parágrafo 54 do livro Investigações Filosóficas, nós vemos assim que o jogo é jogado conforme uma regra determinada. O erro dos jogadores, é possível verificar o erro a partir da jogada do próprio jogador, né? Então, dentro daquele contexto, é possível que se perceba o erro. E também, cada jogador aprende observando os outros jogadores jogando. Então, cada regra, cada situação pode ser vivenciada, transformando isso para o nosso cotidiano. Então, assim, nós vivemos conforme aquilo que é posto, aquilo que a gente observa das outras pessoas fazendo, e a gente verifica que está certo, está errado, se agiu certo, se agiu errado, dentro daquele contexto, dentro daquele jogo de linguagem, dentro daquela realidade que está se vivenciando. O importante é a vivência, é o uso que se faz das regras do jogo, da comunicação, da linguagem. O importante é a relação que se tem dentro de cada jogo de linguagem, dentro de cada regra, dentro do uso que se faz dela. É tão forte essa questão do uso das palavras, do significado que se faz delas, que no parágrafo 57 do livro de Investigações Filosóficas, Wittgenstein coloca que é possível destruir algo vermelho, mas não é possível destruir o vermelho. Então, assim, você pode significar aquilo como vermelho, mas ele não é a única coisa vermelha, não é a cor que está se acabando, não é o fim do vermelho. Então, o uso da palavra vai depender do contexto que ela está. Por exemplo, a palavra bomba. Nós podemos pensar na bomba doce, bomba de chocolate, podemos pensar na bomba que explode, que vai ferir, destruir, causar impacto. Podemos pensar na bomba de encher pneu de bicicleta, de encher uma bola. Então, enfim, a palavra bomba, o que vem à sua mente depende do seu uso, do seu contexto, daquilo que está relacionado a você naquele momento. Jogos de linguagem fazem parte de uma forma de vida e, como a gente já disse anteriormente, vai ter significado conforme o uso das palavras, das regras do jogo que está sendo jogado. E como fica a matemática nesse contexto para Wittgenstein? A matemática do cotidiano, da vida, a matemática escolar. Então, para Wittgenstein, a matemática escolar ela é normativa. São regras que são seguidas, sempre a mesma coisa. Então, é interessante observar as construções que podem ser feitas a partir desses conceitos e dessa desconstrução. A matemática da vida tem que fazer parte da matemática escolar? Como que isso vai funcionar? Vai depender do jogo que se quer jogar, vai depender do uso que se quer fazer, né? Então, cada professor, cada contexto, cada realidade vai poder utilizar da forma como ficar melhor para o seu entendimento. Durante essa disciplina, nós estudamos também um artigo chamado Os Jogos de Linguagem do Processo de Produção de Farinha de Mandioca, uma investigação etnomatemática. Do que se trata esse artigo? Foi uma experiência a campo que um grupo de estudantes fizeram num engenho de farinha de mandioca, onde eles gostariam de ver as relações entre a matemática cotidiana, do dia a dia, da sua forma de vida, e a matemática escolar. Então, eles estudaram, fotografaram, acompanharam todo o processo, desde a plantação da mandioca até a transformação em farinha. E, por relatos dos trabalhadores, eles conseguiram ver, assim, quanto de matemática tinha no dia a dia deles, o tamanho da rama que tinha que ser plantada, a profundidade da cova do buraco para plantar mandioca, a quantidade de mandioca para dar um saco de farinha.
Então, todas essas relações eles tinham facilmente na cabeça e conseguiam dizer até quanto de lucro, de dinheiro, eles iam conseguir com aquela plantação. Um artigo bem interessante também, e eles concluíram que é interessante colocar o cotidiano no estudo da escola. Então, a experiência cotidiana, a sua cultura, ela deve estar também dentro do estudo da matemática escolar. Esse é um assunto bem controverso, tem teóricos que acreditam que tem que ter, outros não, mas enfim, dentro até da teoria de Wittgenstein, ele acredita que a matemática ela é normativa no sentido que tem regras que são seguidas, tais quais são postas, né? Então, fica assim, no meu ponto de vista, que o uso ou não dessa matemática do cotidiano na escola vai depender justamente do jogo de linguagem, do que se está jogando naquele momento. Se é interessante, pode se apropriar disso, se não, enfim, depende daquilo que se quer alcançar, do objetivo que se quer alcançar e da turma que se está trabalhando. Para finalizar, então, podemos observar as suas obras, né? A primeira, o Tratados Lógico-Filosófica, a segunda que nós citamos aqui Investigações Filosóficas. Essa foi publicada após a sua morte, é um compilado de anotações que foram encontradas, ele não teve tempo de publicar, né? Mas é uma obra muito interessante, como eu já disse antes, ela tem vários aspectos para serem estudados e aprofundados, complexo, mas interessante. Resumindo, então, jogo de linguagem não tem um significado único, jogo de linguagem tem as suas regras, as suas determinações dentro do próprio jogo que está sendo jogado, é uma forma de vida, e as palavras vão ter significado, sentido dentro do uso que está se fazendo delas. Resumindo, é isso, agradeço e até uma próxima oportunidade.